Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. É muito bom estar aqui, é maravilhoso estar na presença de Deus, estarmos nos alimentando mais uma vez nessa manhã com esse banquete maravilhoso que o Senhor prepara para nós a cada dia. Nós estamos nessa semana, nessa jornada linda, meditando o Salmo 1. O Salmo primeiro que nos traz um ensinamento muito maravilhoso, é um salmo que nos alerta para a maneira que nós precisamos nos portar diante de Deus e diante dos homens. E é um salmo que tem o título A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. É um salmo onde nós encontramos a oportunidade também e o conselho de escolher que caminho nós queremos seguir. E hoje, nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória, a minha oração é que você esteja muito bem, que seu amanhecer tenha sido um presente de Deus para a sua vida, que tudo esteja bem com você, com a sua família, que a paz esteja reinando no seu lar e que a sua noite tenha sido uma noite de sono reparador. E que mesmo que os problemas surjam, lembre-se de uma coisa: seja bem-aventurado, mantendo o seu comportamento, o seu testemunho de servo e de serva de Deus. E se você ainda não tem o privilégio de professar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você recebe nessa manhã a oportunidade de ser chamado filho de Deus também. E hoje a nossa meditação é no versículo de número 5. Ontem nós meditamos o versículo 4, que disse: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E o versículo 5, que é a nossa meditação hoje, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. O importante é que nós estamos juntos e vamos nos alimentando a cada dia com uma porção da palavra de Deus. E não esquece, deixa seu gostei logo, tá bom? E se não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse devocional com mais alguém. Não importa a hora que você esteja escutando, o importante é que nós estamos nos alimentando a cada dia da palavra de Deus. Versículo 5 do Salmo 1 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, esse é um versículo que é uma parte desse salmo que às vezes ele parece ser pesado. Porque esse salmo vem falando do que é ser bem-aventurado. No primeiro versículo ele diz: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. E aí vem falando que essa pessoa que age dessa maneira, que escolheu essa parte do caminho, esse caminho verdadeiro, o caminho que nos leva a Deus, ele é comparado a uma árvore frondosa junto a ribeiros de águas, que no tempo certo vai dar o seu fruto e as folhas não caem porque está sendo alimentada. E aí o versículo 4, que foi a nossa meditação ontem, vem dizendo que os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, como a palha que o vento bate e leva para longe sem saber para onde vai e qual é o caminho. Que caminho é esse que tomou, que não sabe nem para onde vai chegar. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos Jesus Cristo como o nosso caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí hoje nós estamos meditando nesse versículo 5 desse Salmo 1, que fala da felicidade dos justos e do castigo dos ímpios, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios, eles não conseguirão ficar de pé no juízo, no final de tudo. Por quê? Por causa das suas obras, por causa do seu mau comportamento, por causa da sua falta de testemunho, falta de
de exemplos de vida, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque aonde a luz está, as trevas desaparecem. Se nós optarmos pelo caminho da perdição, o caminho da desobediência, o caminho daquilo que não agrada a Deus, nós não vamos chegar a um final bom. Nós temos visto exemplos na vida, mas nós temos a oportunidade dada por Deus para permanecermos firmes no chamado que Deus nos deu. E nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de estar falando aqui essa palavra para você, que talvez esteja meio desanimado, meio desanimada, querendo desistir no meio do caminho. Eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, não desista. Continue servindo a Deus, continue mesmo que as lutas estejam chegando, porque não é porque você serve a Deus que as lutas não chegam, mas nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E aí o versículo 5, que é a nossa meditação, diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aqui nós temos porque quando diz pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, eles serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Por quê? Porque o fim está chegando. Vamos ver o que é que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Vamos dar uma olhadinha lá. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia agora, Mateus 25. Vamos ver o que é que diz aí. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, está no Novo Testamento, tá? Mateus capítulo 25, estou achando. Mateus 25, versículo de número 31, diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, ele vem falando aqui, ó. O versículo 37 diz: então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Aí vem falando, quando Jesus vai falando: eu tive fome, não me deram de comer, os ímpios não fizeram isso. Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Temos uma responsabilidade, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, eles serão condenados. Por quê? Porque não tiveram uma vida no caminho certo, no caminho da verdade. E aí, eles perecerão eternamente, nem os pecadores na congregação dos justos, porque a luz não se comunica com as trevas. E nós somos luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nós somos luz. Quando nós estamos aqui, nós chegamos num lugar, nós precisamos resplandecer essa luz, que é Jesus que está dentro de nós, em meio àquelas pessoas que não têm ainda o conhecimento da palavra de Deus. Então pensa nisso, pensa na responsabilidade que nós, como cristãos, temos aqui sendo colocado nesse Salmo 1. Vamos ser bem-aventurados, vamos andar, meditar na palavra de Deus a cada dia, de dia e de noite, e ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, para dar frutos, e não sermos como a moinha que o vento espalha. Porque, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E nós queremos que você também
Se você não conhece a Jesus, venha conhecer Jesus Cristo. Ele está te chamando. Ainda dá tempo. Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar. Então, a nossa meditação hoje, nesse Manhã com Palavra, foi Salmo 1, versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus abençoe a você e a sua família. E eu te espero amanhã aqui para fazermos o fechamento desse lindo salmo, Salmo 1, que nos alimenta e nos dá mais substância espiritual para permanecermos firmes e fiéis na palavra de Deus. Deus te dê um dia maravilhoso, que a sua tarde seja uma tarde abençoada por Deus, a sua manhã também, e o seu anoitecer. E eu te espero amanhã aqui, se o Senhor nos permitir. Comente, compartilhe com mais alguém esse vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém.